Obrigada, Arthur. Bom dia a todos. Eu sou, então, Isabel Martins, eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professora titular do Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde. Sou licenciada em Física, fui professora de Física no ensino médio, no ensino técnico, pesquisadora na Universidade de Londres, fiz meu doutorado no Instituto de Educação e já há 20 anos eu estou de volta ao Brasil e atuando nesse campo da educação em ciências e saúde, que é um campo que tem me desafiado bastante e, e me oportunizado, né, muitas discussões e interlocuções de qualidade. Eu queria agradecer, né, ao King's Brazil Institute, queria agradecer ao Conselho Britânico e especialmente ao Arthur pelo convite. Esse não é um agradecimento protocolar, né, vamos dizer assim, eu realmente estou muito satisfeita com essa oportunidade. Eu valorizo muito esses espaços de interlocução que a gente pode criar, o que a gente pode aprender um com o outro, como a gente pode exercitar a nossa alteridade, como é que a gente pode exercitar a nossa exotopia, esse olhar de fora, não é? E proporcionar aos nossos interlocutores novos ângulos e se perceber também no olhar, não é, dos nossos interlocutores. Então, eu estou muito satisfeita realmente de estar aqui. Eu não posso deixar de começar me solidarizando com todas as famílias e os amigos, não é, de pessoas que perderam a vida na pandemia da Covid-19, lamentar profundamente, né, a forma pela qual a gestão da pandemia tem acontecido em alguns países, sobretudo, né, no Brasil, e que a gente esteja perdendo tanta gente para uma doença para a qual já existe vacina, né? A minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, eu tenho 58 anos, eu tenho cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos de grau, tenho uma armação marrom, estou vestindo uma blusa azul, estou usando brincos de argola, atrás de mim tem uma parede branca e alguns quadros que a gente não consegue ver direito. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês que, de fato, é uma tentativa de começar um diálogo. Queria só que vocês confirmassem se estão vendo bem. Estou assumindo que sim. Estamos vendo bem, obrigado. Tá ótimo. Então, tá aí minha apresentação, meu contato, falar um pouco, né? Então, já disse, eu trabalho no Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde, na Federal do Rio de Janeiro. Eu trabalho num programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Saúde, e todo o trabalho, todas as reflexões que eu vou colocar hoje aqui para vocês são muito fruto de vários diálogos que a gente estabelece no âmbito desse programa de pós-graduação e no âmbito do grupo de pesquisa Discursos na e da Educação em Ciências. Eu trouxe aqui umas fotos, né, dos integrantes do nosso grupo. Nós somos pesquisadores, professores da educação básica, somos estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado, estudantes de graduação, e temos desenvolvido, né, juntos uma série de projetos, né, sempre em colaboração com as escolas da educação básica, também em colaboração com parceiros em outros estados e em outros países. Aqui tem até uma foto de um almoço com os nossos colegas colombianos, um dia muito, né, assim, uma lembrança muito querida de um dia que nós passamos em Londres, numa visita ao Instituto de Educação por conta de um projeto que tivemos com o professor Ralph Levinson, e no qual a gente vê até aí o nosso saudoso Wilson, não é, Santos, e algumas imagens, né, mostram como é que a gente interage, sempre de uma maneira muito próxima, mesmo nas situações em que o distanciamento
físico, né, nos impõe no momento, mas sempre tentando fazer com que o nosso distanciamento social, né, não nos prejudique tanto. Esse é um pouco o plano de voo, né, assim, um pouco dos temas que a gente tem feito, né, no nosso, tem trabalhado no nosso grupo, e eles têm a ver, eu acho que sobretudo, se eu tivesse que resumir, com o papel do currículo na manutenção e na transformação de elementos estruturais que impedem a integração e a participação de alguns grupos sociais. Então, entre os nossos temas de estudo estão o racismo, inclusive as suas versões, racismo ambiental, racismo científico, os estereótipos de gênero, como é que eles se constroem, não é? Se mantêm e são questionados na sociedade. Nós também estudamos muito as fontes de autoridade e de legitimidade dos discursos relacionados à ciência, estou incluindo o discurso midiático, o discurso pedagógico também. Nosso trabalho se debruça sobre um entendimento de práticas culturais relacionadas ao letramento científico, em situações, via de regra, de colaboração. Inclusive, nós temos experimentado modelos, não é, de codocência nesses esforços, né, nesses grupos colaborativos, nos quais a gente se beneficia de uma diversidade de perspectivas. São grupos interprofissionais, intergeracionais, e a gente tem tentado, então, seguir uma agenda, não é, fundamentados aí pelos estudos críticos do discurso, que vai questionar um pouco sobre como as relações entre discursos, né, e sociedade, especificamente no plano das políticas educacionais, né, acontecem. Aí eu tenho alguns exemplos também de ações de extensão que nós desenvolvemos, são cursos, estamos tentando, né, ter uma presença mais intensa nas mídias sociais. Então, nós temos realizado cursos, entrevistas, painéis, temos desenvolvido materiais online para o trabalho com questões sociocientíficas. Esse é um exemplo, né, de um material recente que trata a própria pandemia, né, como uma questão sociocientífica. Temos uma revista para professores de ciências, que é uma tentativa, um projeto, acho que muito querido meu, e que é uma tentativa de criar um espaço de horizontalidade e de legitimidade para as vozes dos professores, né, e criar oportunidades de interação entre diferentes atores do processo educativo. É uma revista que já está no seu 13º ano, e o projeto editorial dela é tal que professores da educação básica são convidados para avaliar trabalhos submetidos à revista. Então, com isso, a gente acredita que está ajudando a criar um espaço, não é, legítimo para que essas interações entre pesquisadores, cientistas, divulgadores de ciência, professores ocorram de uma forma mais horizontal. Bom, enfim, nessa apresentação eu vou tentar falar para vocês de uma preocupação, um incômodo, um desconforto meu com o fato de como o conceito de cidadania vem sendo esvaziado nas discussões no campo da educação em ciências e da educação STEM. Eu vou falar um pouco sobre, fazer breves apontamentos, né, sobre cidadania, talvez eu tivesse que dizer aqui extremamente breves, né, sobre cidadania. Vou tentar contemplar perspectivas que são brasileiras, né, e britânicas, falar de alguns desafios, né, que tem a ver com a formação para a cidadania na contemporaneidade e comentar um pouco sobre alguns discursos sobre cidadania no contexto de políticas curriculares em ciências. Vocês estão vendo que eu tentei fazer slides bilíngues, eles estão aí, não sei se vai funcionar muito bem, mas espero que ajude aí na hora de seguir. Enfim, quando eu estou falando de educação para a cidadania, né, e a relação da educação para a cidadania com a educação em ciências, educação STEM, eu estou falando
de um suposto, né, de que a educação STEM e a educação em ciências ela é um processo no qual se dá a democratização da informação científica, se dá o acesso, né, a bens culturais, né, por grande parte da população. São processos nos quais a gente prepara profissionais para que eles possam responder a desafios relacionados ao desenvolvimento social, tecnológico, científico, e também prepara cidadãos para a tomada de decisão individual e coletiva na sociedade. Eu gosto de pensar a educação STEM e a educação em ciências como uma prática social que permite o posicionamento das pessoas em relação à ciência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, como uma prática social, a educação STEM, a educação em ciências, elas envolvem conjuntos específicos, né, de linguagens, de valores, de regras. Elas estão inseridas em contextos culturais e ideológicos que são particulares, são empreendimentos esteticamente e politicamente situados e que sofrem influência e que influenciam outras práticas sociais. Com o adendo de que as práticas sociais relacionadas à educação guardam um aspecto especial, que é o fato de permitir acesso a outras práticas. Quando eu falo em posicionar, né, uma prática social que permite o posicionamento na sociedade, eu estou falando um pouco com referência às teorias de posicionamento. Aqui eu deixo uma referência, né, para quem quiser se aprofundar, né, no que isso significa. Mas, basicamente, a ideia, não é, de que você tem uma disputa discursiva, não é, de posições que envolvem direitos, que envolvem obrigações, que envolvem deveres, e que tem a ver com as possibilidades que as pessoas têm de dominar determinados discursos, de usar determinadas palavras. As bases teóricas para esse estudo, elas estão vinculadas, aí, grosso modo, a teorias sociais, teorias educacionais, perspectivas socioculturais, a análise crítica do discurso, aos estudos de multimodalidade, que tem origem na semiótica social. E, basicamente, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é questionar, não é, esse suposto de que a educação, né, e a educação em ciências, a educação STEM, como prática social, ela pode promover inclusão e participação. Eu queria, de certa forma, questionar uma certa linearidade que se estabeleceu entre o conhecimento científico, a inclusão e a participação na sociedade. Essas relações entre conhecimento científico, às vezes se fala letramento científico, cidadania, tomada de decisão, participação social, elas são muito naturalizadas e muito confundidas. Quando eu falo de posicionamento e eu falo de tomada de decisão, eu não posso deixar de perguntar quem sou eu nessa sociedade em que eu vivo. E quais são as práticas de tomada de decisão que ocorrem nessa sociedade que eu vivo. Como é que elas são concebidas, como é que elas são realizadas, de fato, que oportunidades eu tenho para decidir na sociedade em que eu vivo e o que está envolvido nas minhas decisões. E é claro que o conhecimento científico, ele joga um papel principal, né, numa sociedade que, de forma crescente, está permeada, né, pela ciência e pela tecnologia. Mas eu acho que é importante problematizar alguns aspectos dessas relações entre conhecimento, tomada de conhecimento, cidadania, exercício da cidadania e tomada de decisão, pensando no próprio conceito de cidadania, pensando esse conceito como um conceito relacional, que tem a ver com a vida política, que tem a ver com a relação entre as pessoas e com a relação entre as pessoas e as instituições, né? E em torno do qual existe uma polissemia muito grande. Eu vou tentar, então, exemplificar o que eu quero dizer com essa polissemia. Eu vou começar com uma citação do Paulo Freire, né, que está na Pedagogia da Tolerância, e
Essa é uma citação que eu acho que sempre me provocou muito, né, a pensar, né, essas relações. Ele diz assim, ó, às vezes eu penso que se fala em cidadania como se fosse um conceito muito abstrato, com uma certa força mágica, como se, quando a palavra cidadania é pronunciada, automaticamente todos a ganhassem, como se fosse um presente que políticos e educadores dessem ao povo. Não é isso. É preciso deixar claro que cidadania é uma produção, uma criação política. Essa fala do Paulo Freire, ela remete a gente a entender um pouco esses processos históricos, então, de construção. E eu trago aqui um exemplo assim super rápido, que é um exemplo, né, do Thomas Marshall, muito conhecido, né, que elaborou um modelo, né, evolutivo de cidadania, né, no contexto, né, inglês, e mostrou que como nesse contexto os direitos sociais seguiram aos direitos políticos, que seguiram aos direitos civis, ou seja, houve uma ordem, houve uma sequência, isso na visão dele, né, entre a possibilidade de que as pessoas tivessem direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Se a gente olha para a história brasileira, a gente vai ver que essa linearidade, essa sequência, ela não se verifica. O José Murilo de Carvalho, um historiador brasileiro, ele fala muito sobre como alguns direitos sociais, por exemplo, no Brasil, né, como direitos trabalhistas, né, políticas de seguridade social, como é que elas foram concedidas num período de ditadura, ou seja, num período em que os direitos políticos estavam suprimidos. Isso aconteceu na era Vargas, né, de 37 a 45, isso aconteceu na ditadura militar, de 64 a 85, né, falando do século passado, e eu acho que isso mostra muito como a gente precisa situar, historicizar, contextualizar o que quer dizer cidadania em cada lugar. A despeito dessa palavra, porque aí ela está esvaziada no nível de ser uma palavra mesmo, de não ser um conceito, a despeito do fato dela aparecer regularmente em documentos curriculares no mundo inteiro, né? Eu acho que eu estou dando exemplos, né, que falam um pouco da história. É óbvio que tem visões, existem visões mais contemporâneas de cidadania. Eu até trouxe aqui textos que são mais recentes, que ajudam a gente a pensar tanto no Brasil, né, a questão da cidadania como muito vinculada à herança patrimonialista, escravocrata, né, da nossa sociedade. Um outro texto que também fala um pouco sobre como é que a noção de cidadania, não é, no Reino Unido, né, na contemporaneidade, está muito ligada, não é, à ideia das políticas, né, neoliberais. Então, são convites aí, não é, para outras leituras. Mas o que eu quero dizer é isso, que cidadania não existe no vácuo sociopolítico e que existe um reducionismo perigoso se a gente tomar essa linearidade entre conhecimento e exercício da cidadania, e pior ainda se a gente reduzir a cidadania à tomada de decisão. Essa é mais ou menos a mensagem. Eu convido vocês também para ler, né, tem aí referências de trabalhos que eu tenho feito com as professoras Francine Pinhão, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e com a minha colega Rita Villanova, professora do programa de pós-graduação Educação em Ciências e Saúde, do NUTES, sobre possibilidades de desnaturalizar essas relações entre cidadania e educação em ciências, educação em STEM. A gente se apoia muito em modelos, né, da filosofia política. A gente tenta entender, né, como é que essas possibilidades de exercício da cidadania, na verdade, estão ligadas ao conhecimento científico, mas também estão muito ligadas aos modelos de democracia nos diferentes países, e a gente tenta um pouco entender, né, a diversidade de modelos que a gente tem, né, contemporâneos.
E reafirmar que, quando a gente está envolvido em educação, o que a gente está fazendo é construir um projeto de sociedade e que é importante, é essencial que nós nos perguntemos todo o tempo que projeto é esse que nós estamos ajudando a construir. Muito bem. Eu estou falando isso porque atualmente nós temos muitos desafios para esses conceitos tradicionais, né, vamos dizer assim, de cidadania. Nós temos desafios como pensar, por exemplo, na natureza, né, como um sujeito de direito. A gente sabe, né, que existem rios, né, atualmente que são considerados sujeitos de direito. Existe uma declaração de direitos, né, da terra. A gente sabe que animais, né, têm direitos. Né? Como é que a gente pensa sobre isso? Animais que são criados, né, com o objetivo de serem fábricas biológicas, como é que a gente discute a questão do direito nestes casos? O direito dos migrantes, dos refugiados, muitos desafios para pensar a cidadania na contemporaneidade. Eu acho que tem alguns autores que têm ajudado a gente a fazer isso. O Kimlicka é um, essas perspectivas sobre cidadania do ponto de vista multicultural certamente nos ajudam. Também nos ajudam as tentativas de pensar, não é, a cidadania a partir de perspectivas decoloniais. E aí eu acho que essas tentativas, não é, elas vão levar a gente para esse lugar em que vamos considerar quais são as disputas ideológicas que estão produzindo as diferentes representações de ciência, de tecnologia, de conhecimento, de democracia que a gente encontra nas nossas políticas curriculares. Isso vai envolver lidar com muitas tensões, lidar, por exemplo, com a ideia de bem-estar, seja ele individual ou coletivo, não é, como um universal, né? Questionar bases, né, do republicanismo, por exemplo. Vai tensionar a ideia, né, da justiça social, da ideia de uma justiça distributiva, né, num contexto em que as políticas, né, você tem um neoliberalismo político e econômico que vai na contramão, né, desses ideais de promoção de justiça social. A gente vai ter que lidar com a tensão entre valores epistêmicos, aqueles próprios do conhecimento, e valores contextuais, e decidir o que ensina para quem e quando. Alguns outros desconfortos que a gente tem que lidar no currículo têm a ver com o próprio modelo, né, de desenvolvimento científico e tecnológico e como é que ele funciona como base para uma economia capitalista, para modelos de desenvolvimento social que podem ser excludentes e predatórios, não é? E levem a gente a pensar sobre as relações de poder, tanto no nível macro, na ciência, na academia e na sociedade, mas também nos diferentes espaços microsociais que a gente frequenta e participa. Existem, claro, né, diferentes projetos de sociedade disputando, né, sentidos para o que é cidadania. Então, eu já falei um pouco sobre esse contexto, né, da educação neoliberal, mas existem vários outros projetos, né, na educação STEM, quando a gente fala de ativismo, quando a gente fala de educação popular, quando se fala de justiça ambiental, quando se fala de decolonialidade, né? E no Brasil a gente tem alguns exemplos, na América Latina, de fato, a gente tem alguns exemplos, né, de tentativas, não é, de pensar outros futuros, pensar outras possibilidades de organização, né, do projeto educativo e do projeto de sociedade. Aqui eu estou mencionando algumas delas, falando da educação quilombola, da educação que acontece nos assentamentos do MST, o exemplo dos bachilleratos populares na Argentina, enfim. O que essas experiências têm em comum? Como é que elas se relacionam com a ideia de cidadania? Elas são possibilidades e práticas específicas, não é? De ler o mundo, de estar no mundo. Elas se ancoram, não é? Se relacionam estreitamente, né, com movimentos sociais organizados. Elas canalizam as suas demandas por meio de canais que são institucionais e que são apropriados.
de certa forma, exploram essa dialética entre estrutura e agência, quer dizer, na medida em que essas ações passam a constituir, né, o que a gente tem como dado, né, passam a constituir projetos educacionais, elas também mudam, né, ajudam a mudar um pouco a estrutura, claro que sempre de certa forma, de certa maneira conformada por elas, mas a ideia é que tem experiências novas, né, de estar no mundo que estão surgindo a partir delas. Eu queria assim lembrar um outro brasileiro, não é, assim, genial, que é o Milton Santos, e que fala para a gente, né, da política, não da política partidária, né, mas da vida em sociedade. Né? E eu acho muito bonito como ele fala que a política é a arte de imaginar mudanças e de criar condições para efetivar essas mudanças. E como a educação é um ato político, nós, como educadores, não temos outra escolha senão buscar e criar essas condições. Né? Eu acredito, então, que a gente tem que resgatar, de certa forma, essa ideia de futuro. Não é? É um futuro que não vai ser moldado de acordo com modelos que são importados, ele não vai ser a conclusão de uma narrativa que está pré-definida, mas algo que está aí para a gente reimaginar, para construir de uma forma ativa e autônoma. E eu valorizo muito esse espaço como uma possibilidade, não é, de trocar ideias e informações e conhecimento e de pensar junto sobre quais são essas possibilidades. Então eu queria muito ouvir vocês sobre experiências que estão acontecendo no Brasil, no Reino Unido e que ajudam a gente a ter, né, esperança. É isso, acho que eu vou ficar por aqui. Muito obrigada.